Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Uma saudação para ti e para todos os que te acompanham nessa ocasião aí em Guadalajara, Jalisco, México, na congregação que pastoreia o reverendo Josué Villasenor e todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro deste ano 2023. O tema que temos para hoje é discernindo o pensamento de Deus no último dia. Foi pregado em 9 de novembro de 1997, em Assunção, Paraguai. Ele usou como escritura o livro do profeta Isaías, capítulo 55, do 1 ao 11, e leremos capítulo 4 de Hebreus, no versículo 1 em diante diz: Temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois, em certo lugar, disse ele, assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. E ele escreve a terra prometida, o sétimo milênio. Portanto, visto estar que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. Podem sentar, por favor. Na mensagem, provando sua palavra, nos diz o reverendo William Branham: e está citando aqui esta escritura, ou uma porção, que lemos de Hebreus, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, do 12. Se querem anotar, diz: a palavra de Deus é mais penetrante que toda espada de dois gumes.
discernidor de pensamentos e intenções do coração. É isso certo? Um discernidor para provar que ele era a palavra. O que ele fez? Pedro veio a ele. Seu nome era Simão. Quando ele veio a Jesus, ele se sentou e tão pronto veio a ele. Jesus disse: teu nome é Simão e és filho de Jonas. Analfabeto, sem grau acadêmico, não tinha nada, era somente um pescador comum, sem educação. A Bíblia diz que era ignorante e analfabeto, mas chegou a se tornou o bispo da igreja de Jerusalém. Por quê? Jesus disse quem ele era. Quem era seu nome, qual era o nome do seu pai, e ele soube que essa era a palavra de Deus, porque a Bíblia disse: o Senhor vosso Deus levantará profeta como eu. E esse tinha que ser o profeta. Não houve profeta prometido depois de Malaquias para o Messias. 400 anos, sem um profeta, e aqui estava o homem em pé, ali vindicando ou provando sua palavra a esse homem que estava predestinado para a vida. Ele disse: teu nome é Simão, tu és filho de Jonas. Daqui em diante serás chamado Pedro. Pensem nisto. A quem provou? Por que não provou essa palavra a Caifás? Ele era Deus. Ele sabia que Caifás nunca creria. Mas este homem estava ordenado para a vida. Ou seja, Pedro, ele soube em seguida. E aí ele escreve aí o sinal do Messias, discernir. Uma vez, em pé no meio deles, onde outro homem, alguns dias depois, tinha ido e trazido um companheiro ao redor da montanha, do outro lado da montanha. Passei a página 39. Como a 15 milhas onde ele estava pregando, ele disse no dia seguinte, ele estava em pé ali entre eles, ele subiu onde estava Jesus e ele olhou ao redor. Ele era Deus, vem? Ele tinha discernimento. Isso revela, tornando a palavra correta. Ele provou a palavra. Agora, alguns deles disseram: vocês sabem, esse homem é a palavra. Bobagem, disseram esses sacerdotes. Esse homem, reticências. Essa não é a palavra. Vocês sabem o que diz a Escritura. O Senhor nosso Deus levantará um profeta como Moisés. Esse é ele. Escutai-o. Ele disse: eis um israelita no qual não há engano. Este indivíduo disse: Rabi, quando me conheceste? Aí está falando de Natanael. Ele disse: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, te vi. Ele sabia quem creria. Ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és a palavra. Jesus provou que ele era a palavra pela palavra. Note a mulherzinha junto ao poço. Ela estava esperando pelo Messias. Ela não tinha nada a ver com as grandes multidões e as denominações, etc., que tinham naqueles dias. Ela estava esperando pela palavra. Assim que um homem, uma vez, um homem comum, sentado ali, do lado disse: mulher, dá-me de beber. Ela disse: agora, espera um momento. Ele provavelmente está tentando me paquerar. E ela pensou em seu coração, porque ela estava conhecida como uma mulher de má fama. Ela disse, recordem, está falando ali com Jesus. Ela disse: pois, por que me faz uma pergunta como essa? Temos segregação aqui. Você é judeu, nós somos samaritanos. Não é costume, não tem direito de me perguntar isso. Ele disse: mulher, se soubesses com quem está falando, tu pedirias de mim por água. Ela disse: tu me dar de beber? Eu nem vejo um balde, nem uma corda, como vai me dar a água deste poço?
Bem, a água que eu dou seria fontes de águas jorrando para a vida eterna dentro de tua alma. Ela disse, agora espere um minuto. Entendo que você, sendo um judeu, reticências. Agora vocês, judeus, querem me dizer que vocês são maiores que nosso pai Jacó, que cavou este poço? Estou na página 40. Ele foi o Deus de Jacó. Ou seja, Jesus disse, ele foi o Deus de Jacó. Ela disse, você quer me dizer que é maior que Jacó, que cavou este poço? Que cavou este poço? Um homem comum? Parecia... Isso é tudo o que você viu. Um homem comum. Você diz, o que é maior que o nosso pai Jacó? Você diz que é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, onde ele mesmo bebeu e seu gado? Pois nós simplesmente somos abençoados de beber desse poço onde o profeta cavou. Ele disse, nós adoramos esse monte, vocês dizem em Jerusalém. Ele disse, mulher, a salvação é do judeu. Nós sabemos do que estamos falando. Vocês adoram o que não sabem. Um judeu deve conhecer a palavra, o que deve fazer, mas vejam, ele está vigiando. O que ele vai fazer? Provar sua palavra. Ele disse, de qualquer forma, vai e busca teu marido e regresse aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Pois ele disse, tu me disseste a verdade, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. O irmão William escreve em cima, tens. Vigie, algo aconteceu. Algo tomou vida. Agora, se não tivesse estado ali desde o começo, se não tivesse tido representação de predestinação, isso nunca teria funcionado, essa palavra ali. Isso nunca teria funcionado. Vejam, ela tinha a predestinação porque tinha de onde estava sendo representada. Tinha um lugar que a representava. Ali estavam sacerdotes dizendo, este homem é Beelzebul, sem representação. Eles não tinham representação. Vida eterna. Vocês sempre foram. Vocês têm vida eterna. Somente há uma forma desta. Esse é Deus. Vocês foram seus atributos. Ele te conheceu e pensou em sua mente em ti antes da fundação do mundo. Ele escreve os atributos de Deus, filhos de Deus. Que aparência pecaminosa havia nela. Mas ele não pôde obter esse sacerdote porque era um erudito, um teólogo na palavra. Mas não tinha representação no céu. Está falando aí dos sacerdotes e saduceus. Ele não estava no pensamento de Deus, mas esta mulher estava. Agora vejam, vamos nos deter um momentinho aí, na mensagem discernindo o corpo do Senhor, na página 10. Recordem, ela ali se identificou com o verbo. Porque esse verbo que estava com Deus no princípio se fez carne em Jesus. E como ela era parte e tinha representação lá, vejam como provou que ela era parte dele. Pela representação que tinha, era um atributo, mesmo sendo que ela era. E a vida pecaminosa que tinha, vejam o que é a predestinação. Não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Na página 10 e 11 da mensagem Discernindo o Corpo do Senhor diz: não podemos discernir pelo que as pessoas pensem, nem
pelo que os intelectuais nos disserem, nem pelo o que os psicólogos nos disserem. Temos que nos deixar levar pelo que diz Deus. Não só de pão viverá o homem, mas com toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão debilitados e doentes. Muitos dormem mortos espiritualmente. A última praga que açoitou o Egito foi a morte. A última praga que açoitou a igreja é a morte espiritual. E ele escreve: a última praga que açoitou o Egito foi a morte. A última que açoitou a igreja é morte espiritual. Hoje em dia, o que necessitamos é um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual ao discernimento. E escreve: necessitamos um despertamento ao discernimento. Continua dizendo: talvez essas pessoas tenham feito isso com boas intenções. Aquele doutor do Sul, em dias passados, que receitou ácido sulfúrico ao homem e o matou, ele tinha boas intenções. Pensava que estava correto, mas tinha mau discernimento. Ele não discerniu sua medicina, seu remédio. Também como a menina que estava caminhando pela rua e encontrou um gatinho, o qual estava molhado e quase congelado. Ela o levou para casa, abriu a porta do forno e o colocou dentro para que se esquentasse. Vejam. Suas intenções eram boas, mas seu discernimento estava mal. Se nós não temos cuidado, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. O comunismo nos entrou. O mundo também se apoderou de nós. Nossas igrejas estão divididas. Os homens estão se dividindo, se separando. Aparentemente não tendo a fé. Discutindo sobre doutrinas insignificantes. Nós devemos nos unir de braço e de coração, e orar, e jejuar, e rogar e clamar até que Deus envie de novo o Espírito Santo para que possamos ter discernimento espiritual. A última hora chegou. Estamos nas sombras da vinda do Senhor, e a igreja não pode discernir. Estamos vivendo em uma hora muito mais tarde do que vocês pensam. Se nessa noite Paulo se levantasse dentre os mortos e viesse aqui em Middletown, seria pior do que uma chama ardente, e o teriam encarcerado antes do amanhecer, acusando de louco ou de selvagem. Aquele homem cheio do Espírito Santo, ao ver as coisas como estão e sabendo que o tempo se aproxima, seguramente haveria um avivamento, ou talvez teria que vir à prisão a ouvi-lo pregar. Correto. Agora, Jesus o disse, e a Bíblia fala de que nos últimos dias, um pouco antes da vinda do Senhor, haverão grandes sinais e maravilhas que acontecerão na terra. E vocês sabem que a igreja está morta em teologias e todo tipo de ensinamentos, treinamentos e programas educacionais que não podem discernir essas coisas. Não disse Jesus à igreja do seu dia: vocês podem discernir a face do céu, mas os sinais dos tempos não podeis discernir? Pois, se tivessem me conhecido, teriam conhecido o meu dia. A hora da liberação da igreja, e não podem discernir. E escreve: a hora da liberação da igreja. O ano do jubileu. E recordem a citação da página 163 do livro de citações, onde nos fala ali dessa liberação que está no parágrafo 1458,
Vejam na última parte aqui, depois vocês leem. Completa diz: E olhei para cima e ali esteve parado o Senhor Jesus com umas luzes de arco-íris ao redor dele. Agora recordem que na vinda do Senhor não será a metade do arco-íris, mas que será o arco-íris completo. Ele estava olhando bem diretamente a mim e disse: liberta essas pessoas. E ele se foi. E pensei, pois como eu poderia libertá-los? Eu não tenho suficiente força nos meus braços para romper essas barras. Assim que disse: casa do inferno, renda-te no nome de Jesus Cristo. E começou a arrebentar e ranger, e as rochas rodavam, e as barras caíram, e as pessoas corriam, gritando. Clamando, diz aí? Gritando, libertados. E estavam gritando o mais forte que podiam, e foram todos libertados. E então estava gritando: irmão Roy Borders, onde você está? Onde você está? Deus está livrando o seu povo. Onde está, irmão Borders? E aí, os escritos que ele colocou aí. Agora vejam, ele escreve ali: a hora da liberação da igreja, o ano do jubileu. Continua dizendo aqui na página 11 dessa mensagem, discernindo o corpo do Senhor. Há algo muito mal. Agora estou me referindo à igreja em geral, todos os que se chamam cristãos. Deus pode começar a se mover e coisas espirituais começam a acontecer, as pessoas chegam à salvação e são cheias do Espírito Santo. Então muitos milhares que se chamam cristãos se afastam disto e dirão: estes são os aleluias, são fanáticos. Você não tem discernimento espiritual. Pois tudo o que o Espírito Santo faz está escrito na Bíblia. Julgue todas as coisas pelas Escrituras. Essa é a maneira como podemos discernir para ver se nosso discernimento está correto. Se a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por todos os séculos, então eu creio. Se Jesus disse: as obras que eu faço, vós também fareis. Eu creio. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo é para toda geração, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, eu não creio que um aperto de mãos tomará seu lugar. Eu creio que é o mesmo Espírito Santo que desceu naquele dia mostrando os mesmos sinais e as mesmas maravilhas. O melhor testemunho que mostra que temos o Espírito Santo é quando nosso espírito concorda com a palavra. Que formoso é conhecer que a pessoa concorda com a palavra. E ele escreve ali: a evidência de ter o Espírito Santo é igual receber a palavra. Ela, o que estávamos lendo ali, da mulher do poço, ela recebeu a palavra em carne. Ali estava a palavra falando. Se nos chamamos cristãos e dizemos que estamos cheios do Espírito e que o batismo do Espírito Santo é derramado sobre os crentes em todas as eras, e depois nosso Espírito nos diz que isso é para outra era, estamos equivocados. Agora, onde paramos, vamos continuar aqui na página 40 de Provando Sua Palavra, diz: ela disse: Senhor, percebo que é um profeta. Isso era tudo que ele desejava que ela visse. Ela disse: creio que és profeta. Agora nós sabemos, reticências, nós não entendemos sobre os profetas. Agora, porque estar verdadeiramente, sabemos que o Messias virá, e quando vier, ele será a palavra. Ele saberá conhecer os segredos do coração. Ele vai fazer as mesmas coisas que você fez. Você deve ser um de seus profetas, ou um precursor, ou alguém. Ele disse: eu sou.
ele. O que ele estava fazendo, ele estava provando sua palavra, provando sua posição. E ele escreve o sinal do Messias, provando o que ele era. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Deus é a palavra. Ou ele clamou aos ventos e às ondas para provar a profecia de Isaías. Ele será chamado Deus poderoso, o Pai eterno. Ele multiplicou também o pão e os peixes. Este filho nascido da Virgem. O que era isso? Provar a palavra. Toda a escritura deve ser cumprida. Ele prova a palavra dizendo que ele era Jeová manifestado. Ele era o princípio da criação de Deus. Deus em criação. Deus foi uma parte pequena da criação aqui. E Deus estava vivendo nele mesmo. Ele era o princípio dessa criação de Deus. Dele. Ele produz muitos filhos. Notem, ele também multiplicou os peixes. Ele é a palavra e a evidência da palavra. Agora vejam este outro caso. Vamos ler. Diz agora, escutem bem, enquanto chegamos ao final. Nesse dia, a porção bíblica que li há alguns minutos, quando ele veio à casa de Jairo. Ele entrou quando chegou ali. Agora recordem, Jairo era um sacerdote, um crente de fronteira. Ele desejava crer em Jesus, mas odiava se ver livre da sua igreja, porque eles tinham dito, qualquer que crer nele será expulso da igreja. Agora, escutem com muito cuidado. Já estou terminando. Prestem muita atenção. Vigiem isto. Eu creio que Jesus já sabia isso quando cruzou o mar, porque ele sabia todas as coisas. Quando ele se deteve ali embaixo e se aproximou esse sacerdote, sua filha estava doente. Os médicos tinham desenganado ela e disse, ela está a ponto de morrer. Agora o tempo de ação chegou. Talvez isso é para você nessa manhã. O tempo chegou para você atuar. Talvez você esteja muito doente. Talvez você esteja convencido que está equivocado. Deus força a situação em discussão. Chega o tempo para atuar. Ele veio, a ele não importou o que o resto deles disseram. E veio ali publicamente e se prostrou aos pés de Jesus. O que aconteceu? Que passo para um erudito vir a alguém que não temos registro de que alguma vez tenha ido à escola? Ou seja, imagine um erudito como Jairo se postrar diante de Jesus. Um homem que se supunha conhecer toda a teologia. Ou seja, Jairo vir a um homem que estava suposto a ser um réprobo, um reprovado, um homem selvagem, um homem louco, fora de si. Nem sequer tinha sua mente correta, com perdão da expressão, mas era somente um maníaco do dia. Todo mundo pensava assim dele. Como dizemos hoje na expressão da rua, um louco. Como preguei outro dia sobre as porcas e o parafuso. Vocês sabem, estou na página 42. Isso é o que ele era para o público. Eles disseram que você está fora de si, está louco. És um homem louco. Agora vejam a forma que pensavam de Jesus. Agora aqui havia um homem que tinha toda a erudição vindo a alguém que se supunha estar fora de si. Ele foi forçado a isso. Vigie agora aqui. Vai picar somente um pouquinho. Vai arder somente um pouquinho, mas vai ser ar bom. Somente um golpe desperta. Notem, ele veio e entrou ao lado desta pequena menina que tinha morrido provavelmente horas antes, e eles tinham colocado para fora. Tinham colocado o líquido para embalsamar e tinham colocado no sofá. Essa era a maneira que ele se acostumava a fazer naqueles dias. Então, os enrolavam e colocavam num buraco, numa prancha de pedra. Ela estava reclinada no sofá com flores ao seu redor. E
Ó, esse pastorzinho fino, pequeno Jairo, me imagino que era um bom pastor pequeno. Todos o amavam porque reticências. Vocês veem, posso provar isso porque ele crê em Jesus de coração, mas ele somente não pôde tomar a decisão somente porque não teria um cheque vindo a cada sábado ou segunda-feira pela manhã. Ele somente não pôde tomar apenas a decisão, ou seja, imaginem, se assim abertamente diziam que criam em Jesus, dissesse que criam em Jesus, iriam expulsar da igreja, como dizem, ou da sinagoga, e não ia então receber seu chequezinho, ou seja, o mantimento dele, para ele se manter. E outra coisa, as pessoas, o grande bom prestígio que tinham entre as pessoas diriam, assim que, sabem que? Jairo se tornou um fanático. Ele foi por ali aquele falso profeta. Isso foi exatamente justo o que ele fez. Onde há todos esses supostos sinais e tudo. Esse profeta da Galileia, vocês sabem, Jesus de Nazaré. Também não cremos nisso agora. Soa sacrílego. Assim é a maneira que foi então. Algum dia, como é agora, assim será então. Ou seja, aí, em sua segunda vinda, seria da mesma forma. A mesma coisa. Agora notem, ele foi por lá e ele não pôde apenas fazer isto, mas o tempo veio quando foi forçado a fazê-lo. Teve que fazê-lo. Ele foi e encontrou Jesus diante de todos eles e caiu aos seus pés e disse, Mestre, Mestre, vocês sabem o que é isso? Autoridade, principado, isso é certo. Ou seja, o que significa mestre? Muitas pessoas desejavam que Jesus fosse seu Salvador, mas não como seu Senhor. Vem, Senhor é governante. Você diz, Jesus, tu me salvaste e deixe-me estar em pé aqui mesmo. Isso está bem. E farei meus próprios negócios. Agora, notem minhas metas nos meus assuntos. Pode ser meu Salvador, mas não meu Senhor. Ele deseja ser Senhor. Então, é o teu Salvador. Mas ele disse agora, Mestre, Salvador, minha filha pequena, minha única filha, tem 12 anos. Os doutores desenganaram. Sem dúvida, o sacerdote podia ter dito isso. Você sabe. Eles todos disseram que és um fanático. Mas você sabe, mestre. Eu creio em ti. Creio em você. Creio em ti. Sei que você tem discernimento. E a única coisa que eu quero que digas é que simplesmente venha e coloque suas mãos sobre ela e me diga o que eu tenho que fazer. E eu farei. Agora vocês estão avançando. Ele disse, eu irei, eu irei. E ele começou a andar. E agora, algumas horas depois que tinham saído, aqui veio um homem correndo, e como era o costume, cinzas sobre sua cabeça, e disse, não aborreças o homem, tua filha morreu. Ou seja, foram caminhando e... Se já morreu, por que você está aborrecendo Jesus? Já está morta. E eles a prepararam em seguida e colocaram para fora. Oh, seu coração pequeno. Jesus se virou e olhou. Ele disse, não te disse? Agora o que ele tinha feito? Ele tinha prometido a Jairo. Agora, você tem que provar isso. Amém. Eu te disse, somente crês e verás a glória de Deus. Recordem que o povo hebreu, eles crerão, porque o povo hebreu busca sinais e na terceira etapa é o que eles verão. Mas já na parte culminante, porque antes
os milagres e as maravilhas maiores que estarão ocorrendo no meio da igreja é a palavra falada, a palavra revelada. Essa é a terceira etapa, a palavra sendo revelada. E os gentios, os escolhidos entre os gentios, esse é o milagre que estarão vendo e estarão crendo. E o povo hebreu, verão a manifestação de Deus, mas já na parte dos sinais e maravilhas. Somente crês e verás a glória de Deus. Agora ele sabia o que estava fazendo. Ele disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse primeiro. São João 5,19. Somente faço o que o Pai me mostra. Assim que ele tinha mostrado o que ia acontecer. Assim que, quando entrou em casa e parou em pé ao lado dessa figurinha, desse pequeno cadáver frio e tenso, que tinha estado doente por semana e seu corpinho pálido, sem alimento em seu corpo, com febre e coisas, ela tinha morrido. A tinham postrado ali, no sofá, com todo o seu corpo aspergido de especiarias embalsamadoras, se preparando para envolvê-la e colocá-la no túmulo. Tiveram sua cerimônia breve, com flores ao redor dela. Jesus vinha ao longo e todos disseram: ó, Jairo, tua filhinha morreu. Ó, pai Jairo, ó, sentimos muito por ti e tudo. Jesus disse: ó, mantenham-se quietos, calem-se. Vocês fazem muito barulho. Ele disse: o que é todo esse tumulto que vocês estão fazendo aqui ao redor? Este tumulto? Vocês estão gritando e clamando. A menina não está morta. Ela está dormindo. Shhh. Faz o Mombraham. O que eles fizeram depois? Quando ouviram dizer que não estava morta, riram dele com desprezo. Em outras palavras, zombaram dele. Vejam, aí estão os zombadores. Diz o irmão Branham. Você é um profeta falso, você é enganador de homens. A menina está morta. O médico disse: nós a embalsamamos, nós colocamos fora, está postrada ali, está morta. Jairo, você esteve falando dele? Agora, e sobre isso? Sabe o que ele fez? Ele disse: todos vocês saiam daqui. A fé não pode funcionar no meio de incredulidade como essa. E, na era da pedra angular, para que ocorra a ressurreição, não pode haver incredulidade no povo. Portanto, têm que ser tirados para fora e lançados em Laodiceia. Porque essa etapa de ressurreição e de transformação e de rapto é para crentes, não é para incrédulos. E os anjos são os que estão fazendo essa separação, essa segregação. Os expulsam para os incrédulos. Agora, por que disse? Ele disse: Jairo, se somente tu crês, tu verás a glória de Deus. Agora, essa é a sua palavra. Ele tinha que provar. Então, quando ele entrou em casa, onde estavam todos chorando, ele disse: ela dorme. Isso era contrário aos cientistas. Isso era contrário ao sentido. Estava morta, embalsamada. Enquanto morriam, eles em seguida embalsamavam. Somente como a vida saía deles, derramavam essas especiarias e coisas, envolviam, tomando, preparando para enterrar longe. Algumas vezes nem notificavam as pessoas. Vocês sabem, Ananias e Safira. Eles tinham enterrado Ananias quando Safira entrou. Eles o tiraram para fora e os enterraram.
Tão pronto morrem eles, derramavam essas coisas sobre eles, tiram para fora e colocam longe. Assim que estava pronta para ser lançada no túmulo, mas esperava pelo papai para que a visse antes deles enterrarem. Recordem, ele tinha ido onde estava Jesus e estava ali esperando para que ele viesse, para então já enterrá-la. E quando ele entrou e viu nessa condição, ele disse: ela apenas está descansando. Bem, disseram, agora esse homem, veja se não está louco. Assim que agora, o que ele fez? Ele tinha dito, ele já tinha dito que ela estava dormindo. Ele tinha que provar sua palavra. Não podia fazer diante desse grupo. Assim que disse, expulsem todos para fora. Agora eu posso vê-lo olhando ao redor de Jairo e dizer, você ainda crê? Sim, Senhor. Tu e tua esposa, venham aqui. Pedro, Tiago, João, vocês venham comigo. Agora vejam, os mesmos que estavam no Monte da Transfiguração. Ele caminhou por ali e disse essas palavras, Talita cumi, que significa, menina, se levante. E ele provou sua palavra. Ela estava somente dormindo. É isso correto? Ele provou aqui que sua palavra estava correta. Apesar de toda a incredulidade deles, ele provou que a sua palavra ainda estava correta, acordando-a, despertando-a. Porque ele disse que ela estava dormindo. Ela estava dormindo. Ele fará o mesmo algum dia com cada crente verdadeiro pela sua palavra prometida para eles. Os que estão em Cristo, Deus trará com ele. Eles que estão em Cristo. O que fez essa menina judia? Eu ia começar a desviar essa escritura, mas vou manter. Sei que pode ser um pouquinho tarde, mas nos colocaremos na fila de oração em poucos minutos. Não os verei talvez na próxima semana, mas somente espere um minuto. O homem não viverá somente de pão. Notem, permita-me somente colocar isso agora para mostrar a vocês. Por que Jesus despertou essa jovem hebreia? Porque ele sabia que ela não estava morta. Predestinação. Somente da mesma maneira como ele fez com Lázaro. E a mesma maneira será para todos aqueles que partiram nas eras passadas e os do nosso tempo, que escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. O mesmo que fez com essa menininha hebraica, o mesmo que fez com Lázaro, ocorrerá também neste tempo final, com os crentes nele. Talvez ali havia muitas donzelas pequenas que morreram nesse mesmo dia. Ele nunca disse uma palavra para elas. Ele sabia que somente essa tinha vida eterna. Ele não despertou o resto delas. Vejam, quando ele saiu de Jericó, eles disseram, aqui está este homem. Sem dúvida disseram, você levanta os mortos? Quer dizer que levanta os mortos? Aqui temos um cemitério cheio aqui, venha e levante esses. Nunca deu a menor atenção, porque ele sabia que ele era a palavra. Note, ela somente estava dormindo. Ele sabia que o pai viria. E essa menininha reticências, ele sabia que essa pequena donzela judia estava dormindo somente. Os justos não morrem. Jesus veio redimir os justos. E redimir significa ser trazido de volta onde você estava antes. Ele não podia redimir os incrédulos. Não importa quanta educação, quantos graus de doutorado tem. Não os pôde redimir, porque não eram redimíveis. Um incrédulo não pode ser redimido, porque não é redimível. Tinham que ir para o seu destino,
Mas, em seu pré-conhecimento, ele sabia que Lázaro sairia do túmulo. Também sabia que essa menininha tinha vida eterna. Assim que não estava morta, estava somente dormindo. E quando o nosso trabalho termina na terra, se não vivemos até sua vinda, não podemos morrer. Estamos dormindo unicamente. Ele provou aqui. Ele provará outra vez. Mesmo que os vermes da terra destruam esse corpo, despertaria sua semelhança. Ele prova todas as suas palavras. Todas as suas palavras. Pense somente. Todas as suas palavras. E você era a sua palavra. Ele era a palavra. E vocês foram parte da sua palavra. Busquem no livro de citações a citação, que está essa porção, para que tenham também. E essa é a razão de que vocês foram enviados aqui para confirmar seu lugar em vida. Não creio que captaram isso. Ele é a palavra. Agora captaram? Em Lutero, ele estava no pé. Em Wesley, nas coxas. Em Pentecoste, nos ombros. Vem o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isso junto. Ele desenha uma pedra angular. Nessa hora que estamos vivendo agora, não a parte do pé, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está isso correto? Isso une a cabeça. Essa é a parte do corpo. Isso está na 1197. Para que tenham aí, essa última porção que eu li, está no livro de citações, página 134 do livro de citações, parágrafo 1197. E ele ali escreve, para confirmar seu lugar na vida. E várias citações ali, que já lemos. Agora, vejam na mensagem O Coração do Sábio discerne o Tempo e o Juízo, pregado 27 de março de 2001, nos diz nosso irmão William, lá em Santa Cruz, Bolívia. Diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vejam vocês, esteve na igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era, no mensageiro de cada era, e passou essa espada, a palavra, de um mensageiro a outro mensageiro. E essa é a espada do Espírito, que teve o Espírito Santo no meio da sua igreja de etapa em etapa, para a luta que houve de etapa em etapa. E agora, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, e também capítulo 1, versículo 10 ao 18, encontramos que da boca do Filho do Homem sai uma espada afiada de 2 gumes, para ferir com ela todas as nações. Sai a palavra. E agora, o coração do sábio que discerne o tempo do juízo, o encontramos na igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. E é o anjo mensageiro de cada era. Esse é quem discerne pelo Espírito Santo o tempo correspondente ao qual foi enviado. Na mensagem, perguntas e respostas, de 30 de agosto de 1964, que pegou pela manhã, página 37, diz: mas quando Salomão, um pedacinho aqui, mas quando Salomão revelou a ela o segredo em seu coração, ou seja, a rainha de Sabá, a rainha de Sabá que foi ver Salomão, diz: mas quando Salomão revelou a ela o segredo em seu coração por um dom de discernimento, o que naquele então era chamado sabedoria, ele discerniu isso.
Ela soube que Elias esteve com Salomão, porque então reticências. Ela se inteirou? Sim, ela veio com isso em mente. E ele escreve: discernimento é igual sabedoria. Continua dizendo o nosso irmão William. Mas agora, para o tempo final, corresponde que o coração do sábio do último dia discerne o tempo do juízo, o tempo em que virá a grande tribulação. E esse que estará discernindo o tempo correspondente ao qual nos correspondeu viver, estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque estará discernindo a mente e o coração de Deus, por meio do Espírito de Deus, porque ninguém conheceu as coisas de Deus a não ser quem? O Espírito de Deus. No livro dos selos, aí nos fala deste anjo que no tempo final estaria nos revelando essas coisas que em breve devem acontecer, as quais o irmão Branham nos disse que é um espírito de profeta. Quem revelou a João o livro do Apocalipse. Na página 301 do livro dos selos, em espanhol, diz: notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos prová-lo. Vejamos Apocalipse 22:9 para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois que a ouvi e vi, me postrei para adorar diante dos pés do anjo que me mostrava essas coisas. E ele, o anjo, me disse: olha, não faças tal. Nenhum verdadeiro profeta receberia adoração ou mensageiro algum, porque eu sou servo contigo e com teus irmãos, os profetas, e com os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, do 8 ao 9. E ele escreve ali: o anjo que revelou a João o Apocalipse era um profeta. E ele nos disse que este anjo é quem tem acesso ao livro da verdade. E o vemos no tempo de Daniel, mostrando as coisas que estão escritas no livro da verdade. E aí diz que é Gabriel. É o arcanjo Gabriel que disse também à Virgem Maria, e teve essa conversa com a Virgem Maria de que teria um filho e seria grande e que herdaria o trono de Davi e todas as coisas que esteve conversando com Maria. E Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual neste tempo final, em uma mensagem que leremos, talvez umas porções nesses dias, que ele diz que assim como teve a conversa com Maria, essa conversa angelical teria também com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse arcanjo. E a teve. Teve a conversa com a igreja das coisas que estariam acontecendo. Continua na página 302. Agora o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado. Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E escreve: o profeta é quem traz a palavra. E escreve Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7 e 14, versículo 1.
Isso é de Apocalipse. Na mensagem, quem esquadrinha o Espírito de Deus, pregado em 22 de junho de 2002, em Austin, Texas, diz: assim como o Espírito do ser humano é o que conhece as coisas do ser humano, assim o Espírito de Deus é o único que conhece as coisas de Deus. E também Ele conhece todas as coisas até o profundo, não somente de Deus, mas até as profundezas dos seres humanos, porque discerne os pensamentos e as intenções do coração dos seres humanos. E nada há encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão diante de Deus, nuas, tal e como são. Não importa quantas folhas de figueira os seres humanos tentem colocar nas coisas da sua vida. Tudo isso não funciona. Tudo está descoberto diante da presença de Deus. Agora Ele nos diz na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, também na página 5, o que significa, ele escreve na página 1, mas vamos ler essa porçãozinha aqui, que diz: hoje estamos fazendo coisas sem discernir a palavra de Deus. Devemos ter discernimento em tudo o que fazemos. Deve ser medido com a palavra de Deus. Tudo o que os cristãos fazem e dizem deve ser medido com a palavra de Deus. E este escrito nós tínhamos colocado num dos estudos, mas para que tenham, onde ele escreve: discernimento é igual entendimento e inteligência. Discernir é igual compreender, entender. Conhecimento é igual ciência, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. E escreve outra vez: discernir é igual conhecer, compreender, ver. Vou repetir novamente para que fique: discernimento é igual entendimento, inteligência. Discernir é igual compreender, entender. Conhecimento é igual ciência, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. E escreve novamente: discernir é igual conhecer, compreender, ver. Continua dizendo: agora podemos ver o Espírito de Deus que discerne os pensamentos e as intenções do coração dos seres humanos. E quando vimos através da Escritura o Espírito de Deus discernindo os pensamentos e as intenções do coração dos seres humanos, nos maravilhamos. O vemos quando Elohim discerniu os pensamentos do coração de Sara. Sara, ao escutar a notícia dada por Elohim a Abraão, de que ao tempo assinalado viria e Sara teria um filho de Abraão, Sara, estando na parte de trás, estando na tenda na parte de trás de Elohim, riu em seu coração. Não exteriormente, mas em seu coração. Ou seja, que pensou em seu coração, se depois de velha ia ter deleites com seu esposo, que já também estava velho, e riu. E Deus viu o que Sara pensou, e o que Sara fez. Riu no coração. Exteriormente não riu, mas sim em seu coração. E Deus olha o coração das pessoas, e discerne as intenções e os pensamentos do coração das pessoas. Por isso é que Deus julgará o ser humano conforme os pensamentos e intenções do coração dos seres humanos. Não que eu faço isso ou outro e foi por tal coisa. Mas não é por isso que Deus vai julgá-lo.
Ou seja, pode negar algo que fez, mas a intenção que tem no coração é a que Deus vê. E agora encontramos Elohim discernindo os pensamentos do coração de Sara. Isso é um milagre grande, ou uma manifestação grande do Espírito de Deus, discernindo os pensamentos do coração das pessoas. O encontramos também no Novo Testamento, através do Senhor Jesus Cristo discernindo os pensamentos dos corações das pessoas. Mas, quando é que Deus se manifesta de uma forma mais poderosa, discernindo? Usando o poder de discernimento, quando Ele revela seus próprios pensamentos. Quando os próprios pensamentos de Deus são discernidos pelo Espírito de Deus, que é quem conhece os pensamentos de Deus, a mente de Deus. Esse é o momento onde o discernimento chega ao topo. Porque discernir os pensamentos do coração de uma pessoa, isso é grande. Mas discernir os pensamentos do coração de Deus, isso é o maior em discernimento. Na mensagem Festa das Trombetas, vamos ver ali na página 49. Diz: notem o que aconteceu. Imediatamente ela se tornou uma jovem formosa. Está falando de Sara, mostrando ali, retratando que ele vai fazer a semente real de Abraão para receber o filho que foi prometido. Vejam, isso representa o que ele estaria fazendo neste tempo final. Ela voltou a jovem, voltou a ser jovem. Vejam, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela. Disse, ela é bela e formosa. E ia se casar com ela. É a verdade? A vovozinha e todas aquelas outras moças bonitas ali embaixo, a vovozinha, ela é formosa. Ela é bela para olhar. Vem? Deus transformou seu corpo e os voltou para trás, os rejuvenesceu. É um mistério que será revelado agora neste dia pelo Filho do Homem. Vem? A mensagem do entardecer. Vem? Rejuvenescidos. E esse foi o último sinal que viram. Foi o quê? Esse discernimento antes de que viesse a transformação do corpo. E antes de que possamos receber alguma vez o Filho, o que aconteceu? A trombeta de Deus soará, tocará. Ele diz, discernimento, escreve ali, discernimento antes de vir a transformação. E antes que pudéssemos receber alguma vez o Filho, o que aconteceu? O que acontece? A trombeta de Deus soará. Ele escreve a grande trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O corpo novo. Escreve novo corpo. E seremos arrebatados juntamente a receber o Senhor nos ares. O segredo foi revelado. Os selos estão abertos. A trombeta tocou para Israel. Seus 2 profetas estão prontos para aparecer. Quem? Moisés e Elias. O que é? A igreja tem que sair de cena agora mesmo, para que eles possam aparecer. Ele não pode lidar com 2 ao mesmo tempo. Ele nunca o fez. Vem? E escreve a grande trombeta. É igual à 7ª trombeta, revela a segunda vinda de Cristo. Recordem que o que é o 7º selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a 7ª trombeta para Israel, Moisés e Elias.
Continua dizendo o nosso irmão William. E assim como o poder do discernimento é manifestado para discernir os pensamentos do coração das pessoas, é manifestado o poder do Espírito Santo para discernir os pensamentos de Deus, assim como o Espírito do ser humano discerne seus pensamentos, os pensamentos do coração das pessoas. Nas pessoas, você conhece os pensamentos do seu coração. Vejam, por meio do Espírito que você tem. Então você compreende. Mas os pensamentos de Deus, quem os pode discernir? O Espírito de Deus. E mais adiante, nessa mesma mensagem, dizer agora, se o reverendo William Branham diz que 6 selos foram abertos sob seu ministério, ou seja, revelado o que havia nesses selos, e agora depois diz que o 7º selo ainda não está aberto, mas que vai ser aberto mais adiante. Se requer que haja um profeta na terra, ao qual venha o Espírito Santo e traga a palavra de Deus revelada, para que dê ao povo de Deus e dê assim a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério que esteve na mente de Deus eternamente, o qual nem os anjos conheciam, nem o Filho de Jesus, nem o Filho conhece. Agora vejam no livro dos selos, na página 482, embaixo diz, está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste 7º selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegue a acontecer nesse tempo. Então, até que chegue esse tempo, oremos todos, vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa da sua vinda. Se essa fita chegasse às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não tentem vocês de formar algum ismo com isto. O único que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque este grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou e ele nos prometeu que seria aberto, mas até este tempo não foi aberto. E ele escreve, não está aberto, mas será aberto. E onde será aberto? No cumprimento da visão da carpa. Aí é que o 7º selo estaria sendo revelado. Vejam na mesma página, 482, vamos na 481, já que falamos aqui, e tocamos essa parte aqui, diz, 481 embaixo diz, então vimos que o 7º selo não aparece porque ele mesmo, Cristo, diz que somente Deus sabe, nem sequer os anjos o sabem. E com razão, porque não foi nem escrito. Vejam, não foi nem escrito. Portanto, não se sabe como é o cumprimento desse 7º selo nessa etapa onde revelaria a fé de rapto ao povo. Portanto, não podem dizer que isso não é assim, porque não há no que se basear, nem está escrito. Somente os que têm a representação, os que têm essa parte
que é o atributo desse grande atributo, ou seja, que saíram desse grande atributo, dessa grande teofania, poderão identificar a palavra, o sétimo selo, o verbo novamente no meio da igreja, revelando o mistério do sétimo selo. Somente os escolhidos de Deus, os demais, não poderão vê-lo, não poderão entendê-lo. E vejam tudo que lemos dessa porção ao princípio, dessa mensagem provando sua palavra, a qual há muito ensinamento para nós. Agora vejam, continua dizendo, nem foi escrito porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo, nem os anjos, nem ninguém sabia quando ele vem. Mas haverá 7 vozes desses 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. O que é que vai dar a revelação? Os 7 trovões na carpa. E a 482 diz, então eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até esse tempo, mas sim será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer, e viver vidas justas, vidas cristãs. Então encontramos que nos foi aberto o 6º selo, e o vemos. Vejam, o que disse o irmão William ali, que somente abriu os primeiros 6 selos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chegue essa hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 trovões? Porque tem que vir. Encontramos que Cristo Cordeiro tomou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Mas é um mistério escondido. Ninguém conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria sua vinda. Também não conheceriam nada sobre este mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento, porque o demais nos foi aberto. Mas isso não. Mas sentado lá no quarto, vi isso se abrir e mostrar estes 7 trovões. E ele viu ali Moisés e Elias. E viu outra coisa, a qual ele escreveu, que disse, isto não poderei dizer, terei que sair do quarto, terei que ir pescar. Senhor, não posso dizer. Agora há coisas que ele teve que ficar calado, porque vamos ver que página que foi. Quando ele está abrindo, foi no 6º selo. Porque tem outra parte no 4º selo que nos fala algo, mas vamos primeiro aqui ao 6º selo. Diz, página 376. Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Ele estava ali em pé com essa luz. Recordem a luz que ele viu na carpa, que pousou e que estava falando primeiro com alguém, mais acima de onde ele estava. Ou seja, que já estava ali, falando com alguém. Depois, em certo tempo, a luz desce sobre o quartinho, mas já estava falando com alguém. Ele estava ali em pé com essa luz,
Eu sei que isso é a verdade. Eu sei também. E eu sei que você também sabe que isso é verdade. Pensei, Deus, não posso dizer isso, não posso. Saí de casa, caminhei um momento, pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, tu não posso dizer. Agora o quê? Não, o que o irmão Branham não podia dizer? Aí está o mistério. Do sétimo selo, e está o mistério do que não podia dizer nem falar, para que não surgissem imitações, e por isso essa terceira etapa, nessa parte do cumprimento do quartinho, tudo o que estará ocorrendo ali, ninguém saberá. É como que queriam saber o de Jesus? Diga-nos já. E não nos turbe nossa alma. Mas o melhor era para condená-lo, para blasfemar e blasfemar contra isso, e zombar disso também, tudo isso. Não era para crer, O melhor era para condená-lo. Ou seja, que todo aquele que quiser saber para crer, está se colocando na mesma posição que na primeira vinda. O escolhido de Deus não tem que ver para crer. Já estão crendo. Já estão crendo no que foi falado, que ia estar acontecendo no cumprimento da visão da carpa. E já quando chegar essa parte culminante, onde tenhamos já essa fé tão elevada, a fé que nas eras jamais existiu, a fé que Enoque teve, que caminhou com Deus e foi raptado, quando chegarmos a essa parte culminante de adoção, que já tenhamos essa fé completa em nós, já então virá essa vindicação e dirá, graças a Deus que eu criei, sem ter que ver. Bem-aventurados os que creram e não viram. Continua dizendo o nosso irmão William aqui. Agora podemos ver a importância do Espírito Santo, que é quem conhece a mente de Deus com os pensamentos contidos na mente de Deus. Por aí eu parei? E agora, o Espírito Santo, que conhece os pensamentos da mente de Deus, é quem esteve em sua igreja de era em era, manifestado nos mensageiros de cada era, como esteve manifestado nos apóstolos, como esteve manifestado em Jesus e como esteve manifestado nos profetas do Antigo Testamento. Para este tempo final, as coisas que faltaram por serem reveladas têm que ser reveladas à igreja do Senhor Jesus Cristo, para o qual o Espírito Santo, que conhece os pensamentos de Deus, tem que revelar esses pensamentos à igreja de Jesus Cristo, para o qual terá que ter um profeta na terra, ao qual venha o Espírito Santo revelando esses pensamentos divinos, revelando a palavra de Deus correspondente a este tempo final. Porque toda revelação tem que vir a um profeta. Vejam na página 19 da mensagem Como estive com Moisés, estarei contigo, nos diz. Na página 19 diz, é um tipo muito formoso de hoje em dia. Um pouquinho mais adiante diz, um pouquinho mais atrás. Na mesma página 19, em cima, começando, diz, agora, por meio do discernimento espiritual, Josué, o novo líder, por meio do discernimento espiritual, colocou cada um onde ele pertencia, distribuiu a terra exatamente, escreve Josué.
É um tipo muito formoso de hoje em dia, do porquê é que necessitamos um Josué hoje em dia. E volta a escrever Josué. O problema hoje em dia, quando estamos entrando em nossa terra prometida, é que Gad quer criar ovelhas como Efraim. Uns querem criar algo como o outro. Todo homem quer ser igual. Deixe que Deus dê a um homem um dom de cura, e todo homem quer um dom de cura. Como quando disse muitas vezes, e isso está bem, porque também ele falou certas coisas com pessoas, mas vejam como tentam fazer o mesmo. Quando dizem, a mim também ele me disse tal coisa, pois também a mim, isso que ele me disse tem que ser assim, ou a mim me disse isso, ou me disse outra coisa, se colocando na posição de um profeta. E é preciso ter cuidado em se você não tem ministério, pois então melhor cale-se, porque isso é muito, mas muito perigoso. E se é mulher, pior ainda. Ou seja, que as coisas que Deus esteve nos trazendo por meio desse poderoso arcanjo, essa conversa que teve com a igreja noiva neste tempo final, e o que ao final esteve trazendo para esse entrelace dispensacional, tudo isso é passado como cetro a outro profeta. Não pode vir a pessoa dizendo que também lhe disse tal coisa e se colocando também para se fazer passar como que também ele recebeu da parte de Deus. Em Eras, página 365 ou 265 nos fala, onde diz que Paulo lhes advertiu. Essa mesma norma em cada era e em cada dispensação. E somente a esse instrumento que Deus estaria usando depois para essa nova etapa, essa nova era e essa nova dispensação, é quem terá o discernimento das coisas que estariam ocorrendo nessa terceira etapa da visão da carpa. O cumprimento da terceira etapa, somente um. Porque Deus trabalha sempre com um, não com muitos. Portanto, a pessoa entra sem perceber, a ser um imitador. Não, que também me disse. Não, que também. E não percebe que está cumprindo também essas escrituras que tem que haver nesse tempo, onde se levantariam também imitadores. O qual não foi falado abertamente para que isso não ocorresse. Mas vejam, à medida que vai Deus mostrando e operando no meio da sua igreja, vem, olha, e você já vê como esse espírito do diabo entra em pessoas e começam a imitar. Porque ele não conhece a mente de Deus. O inimigo não conhece o pensamento de Deus. Mas quando vê, operando, atuando como quando ele diz, enquanto eu tenho no coração, e não digo nada, e isso aí é Deus comigo. Mas quando eu falo algo e digo, vejo como o diabo vai na frente e me coloca estorvo. Isso está. Vamos ler rapidinho. No livro dos selos. Página 467 diz: agora, se Satanás pudesse se agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pela minha palavra, mas se eu tenho planos para fazer certas coisas, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás ouviria.
Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada, até que você fala, e nisso ele ouve. Eu tentei, disse às pessoas, digo que tenho planos para fazer isso ou aquilo, e daí em diante posso ver o diabo me colocando estorvo atrás de estorvo, para ele poder chegar antes. E assim é. Como começam a olhar, e começam a imitar, e começam a desviar a atenção do povo, e começam a levar muitos, quando deveria esse ministro colocar o olhar e o povo no que Deus prometeu. O que esse arcanjo nos disse que o povo faça. Olhar o cumprimento da visão da carpa. Focar e afiar e desviar todos os canhões para a carpa. Nos diziam que até colocássemos bons televisores, boas antenas, bom som. E muitos fazendo o contrário. Desobedientes que são. Vejam. E aos desobedientes não vai muito bem. Não vai sair muito bem. Foi prometido e se falou que é em uma ilha. Se prometeu e disse que era numa carpa. Se prometeu e se disse que eram os ministérios de Moisés e Elias. Se prometeu e disse que profetizou que iriam estar sendo falados os trovões, as trombetas, as taças, que ia ser dada a fé de rapto. Nesse lugar, não em outros lugares. Assim que o foco tem que se colocar e dar na carpa, a carpa. Todo aquele que está fazendo o contrário vai prestar contas a Deus por ele e pelo grupo que Deus lhe deu. E depois o grupo também vai se ver com o grupo porque vai dizer, olha até onde nos trouxeste. Mas também o escolhido que conhece e sabe as promessas não vai estar olhando esse líder. Por isso, no momento em que você colocar uma pessoa ou um ministro como seu líder, esse dia morre. Não podem mudar, diz o irmão Branham. Não podem colocar uma pessoa como seu líder e tirar o Espírito Santo por meio do instrumento que ele está usando neste tempo final. Assim foi em toda a era e em toda a dispensação. Uma vez que colocam uma pessoa como seu líder, que não seja o mensageiro dessa era, aí morrem. Não podem colocar uma pessoa como seu líder e colocar de lado o Espírito Santo. Mas se eu tenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. Recordem, Satanás tentará personificar, ele tentará copiar tudo que a igreja faz. Assim operou no passado, pois o vemos claramente no Anticristo, ou seja, nas 7 eras. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Sobre isso, não haverá copiadores. Sim, vai haver muitos imitadores tentando imitar. Depois que vai estar se cumprindo a forma que Deus está fazendo, vão estar imitando certas coisas, mas vão falhar em uma. Ou seja, poderão imitar certas coisas, mas o que Deus estará fazendo quanto a trazer a fé de rapto aos escolhidos, não poderão porque não têm os ministérios e também também não são instrumento de Deus para trazer ao povo essa fé de rapto. E o do quartinho também não poderão imitar. Nunca saberão. E assim será porque ele não sabe nem a maneira que chegue a conhecer também. Essa é a terceira etapa. E ele não sabe nada quanto a isso. Não entende. Agora vejam como os escolhidos
Lemos que discernir é entender, compreender. Eles sim compreenderão e entenderão. E verão. Verão a palavra, verão o verbo. Mas há um segredo sobre isso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que eu viva, depois de ter visto. Que foi o que lemos na 300 e... Ou seja, o que ele viu, ele depois disso não podia pensar. Depois de ver o que viu, disse, eu não poderei pensar igual. Depois de ter visto. Ou seja, que sim viu. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. E a das eras, 169 das eras, diz, vamos a buscarlo en este. Aqui está na 170. Aqui está na 170. E em este, en la 169. Debe estar aqui en la 169. Neste na 169. Este está también 160. Vamos a ver aqui um momentito. Vamos ver aqui um momentinho. 169. 169. E acá ele está na 170, 171. E aqui está na 170, 171. 169 do Livro das Eras, editado. Em cada era, temos exatamente a mesma norma. Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde então, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recordem, Paulo lhes advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele disse. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios 14, 36 ao 37. Acrescentam aqui ou tiram ali? E dentro de pouco tempo a mensagem já não é pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, a qual é a voz de Deus. Paulo advertiu que dissesse o que ele disse, como também fez Pedro. Ele advertiu que nem ele, Paulo, podia mudar uma só palavra do que tinha dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que foi dado a eles para as igrejas. Vejam como os 7 trovões, que é a voz de Deus, trovejando consecutivamente, esse avivamento não vai se denominacionalizar. Ou seja, devem repetir o mesmo que está se falando no cumprimento da visão da carpa. Assim, ele nos fala e desenha aí uma pirâmide e as enumera de 1 a 7 e escreve em cima, na pedra angular 8, ou seja, na era da pedra angular, que é o aposento alto, a dispensação do reino,
é esa onde essa voz dos 7 trovões estaria nos dando a revelação, o mistério da sua vinda, da sua segunda vinda. E isso é exatamente assim. Tem que difundi-lo. Não podem vir, isso é exatamente assim, tem que difundir. Não podem vir com interpretações do que o nosso irmão William quis dizer em tal lugar, ou em tal lugar, ou em tal lugar. Quando já há um guia, a coluna de fogo, nos guiando neste tempo final para nos levar diretamente à terra prometida do novo corpo. Veja onde paramos, como estive com Moisés, estarei contigo. Diz. Onde paramos aqui? Diz, e todo homem quer, seja, todo homem quer ser igual. Deixe que Deus dê a um homem um dom de cura. E todo homem quer um dom de cura. Efraim e Gade, e todos eles querem se misturar e sair como um. Mas estamos separados em nossa posição. Nem todos têm dom de sabedoria, nem todos profetizam, nem todos falam em línguas, nem todos são profetas, mas Deus colocou na igreja alguns que profetizam, alguns que falam em línguas. Nós não queremos fazer que todos falem em línguas, vem? Onde está a confusão? Então vocês não podem chegar a nenhuma parte. Bom, os filisteus os conquistariam em um momentinho, seguro, mas quando cada homem, por meio de um líder, os separou por meio do discernimento espiritual e os posicionou dentro do corpo, e neste tempo na era da pedra angular, aí eles permaneceram e se tornaram o melhor da terra. Deus nos deu um Josué. Deus nos volte a dar um Josué que mantenha a comissão com a palavra. Dessa maneira Deus disse, nunca se afastará de tua boca esse livro da lei, mas que de dia e de noite meditarás nele, porque ele tinha uma comissão diante dele. Agora, que grande líder Josué se tornou. Nunca perdeu uma batalha, a não ser que algo mal acontecesse na igreja. Quando Acã tomou um lingote, não foi um caráter de Josué, melhor dito, a fé que causou. Foi que ele tomou do acampamento um manto babilônico e um lingote de ouro. E quando ele o fez, isso mudou todo o curso da batalha. Quando um só membro sofre, todos os membros sofrem. Por quem Deus vem um desses dias, irmãos, é por uma igreja sem mancha, nem ruga. Ele vem por uma igreja cheia do Espírito, na que o amor divino de Deus soldou tanto os seus corações, que eles caminham como um. Continua dizendo aqui nosso irmão William, e agora, como você prefere ver o Espírito Santo esquadrinhar, discernindo os pensamentos da mente e o coração das pessoas? Ou da mente e o coração de Deus? O que é maior? Discernir os pensamentos do coração de uma pessoa ou discernir os pensamentos do coração de Deus? É maior discernir os pensamentos do coração de Deus, da mente de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo está discernindo os pensamentos do coração das pessoas, isso é algo grande, é uma obra do Espírito Santo. Mas quando está discernindo os pensamentos do coração de Deus, isso é maior, porque Deus é maior. E os pensamentos de Deus são mais altos e maiores que os pensamentos dos homens. Agora essa parte de discernir estava no irmão Branham nessa segunda etapa, e ele disse que isso vai terminar para entrar a algo maior, ou seja, a terceira etapa. E na página 28 do livro de Citações nos diz, no parágrafo 239, diz, meu ministério, deste discernimento, etc., em breve terminará agora,
o siempre estará allí, ou sempre estará pero ali, pronto mas em terminará, breve terminará. porque Porque ele vai fazer más algo maior. grande. E ele escreve: o discernimento terminará, Deus vai fazer algo maior. Es igual. É igual. Hablará Falará a creación. à criação. Mírenlo Vejam o que vem después del depois discernimiento. do discernimento. O mesmo que disse aí na festa das trombetas, que disse Que después del discernimiento, que depois do cuando discernimento, dijo que quando Sara disse que Sara se rió, riu, ¿qué fue lo que o vino que foi después? que veio depois? Transformación. Transformação. Por palavra criadora. Palabra hablada. Palavra falada. ¿Ve? Vem? Va escalando. Vai escalando. Ahí es que ele escribe Aí que ele escreve 1, 2, 3. Porque eso lo habíamos Porque isso leído. tínhamos lido. Va escalando. Vai escalando. E escreve 1, 2, 3. Primeira etapa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. De tomando a mão, 1. Escreve 1. Para o discernimento, escreve 2. E agora ela, recorde, estou falando isso, e escreve 3. Veja, falando. O discernimento em breve chegará à margem. Haverá algo, e escreve 3. Haverá algo muito maior e muito melhor que vem a caminho. E desenha uma estrela de Davi e escreve terceira etapa. E desenha as eras e a pirâmide e 3 flechas. E coloca as duas na parte das eras, 1 e 2. E a terceira entra desde o pescoço, coloca aí até a pedra angular. Nesse entrelace que há aí. Agora vejam que na 1b também nos diz ali, porque note que ele tinha dito. Vamos ler um momentinho, ou seja, página 26, parágrafo 216 diz: isso foi prometido que viria à existência no tabernáculo, aqui antes de chegar à carpa. Bom, agora, ao mais que eu sei, ali não havia nada, não mais que somente tão pronto como entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo às pessoas seus problemas. E parecia que como que talvez continuaria por um tempo, até que essa carpa chegue. Vejam que é na carpa, onde ocorrerá essa terceira etapa, depois do discernimento, vem o quê? Viria o quê? A palavra falada, a palavra criadora. São Marcos 11, 23. E aí há um grande mistério. E há uma grande bênção nessa escritura que está se cumprindo e se cumprirá plenamente quando os reinos deste mundo, que é um monte é um reino, for tirado e for estabelecido o reino do Messias Príncipe. Até que essa carpa chegue em cima, sob o mesmo ministério que tive em sua quinta manifestação, o ministério de Elias. Porque nas entrevistas hoje houve 4 visões grandes e importantes que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu continuarei em frente até que talvez a carpa comece, ou que for que ele escolheu para começar a declarar seu nome em uma maneira nova. Mas quando o fizer, será somente tão perfeito como os outros, ou seja, como os outros 2, primeira e segunda etapa, e estou confiando em Deus que será maior que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na terra hoje. Agora, na página 1b,
nos dice en el párrafo, Nos diz no parágrafo 10, dice, Parágrafo 10 diz: Recordem, recordam que disse que viria um tempo quando os segredos do coração das pessoas seriam conhecidos? Isso é o que o Senhor fez. Isso é o que Ele está fazendo agora. E escutem-me, escutem, a palavra de Deus ainda está em fraldas. Pode me levar uma gravação disso? Está na sua infância. Escreve fraldas. Se eu somente posso me manter humilde diante de Deus, há outro lugar onde diz infância. Veja para ver se há outro lugar. O ministério está em sua infância, algo assim. Se eu somente posso me manter humilde diante de Deus e Deus me permite viver, creio que a hora vem. Vejam, é como de um pequeno afluente aqui para um grande oceano mais além. Algum dia, Ele me permitirá cruzar essa última marca mais além, não no afluente, mas dentro do continente, dentro do corpo de água principal. E desenha uma pirâmide. Então, grandes coisas serão feitas justamente ao final, antes da tribulação. E desenha uma estrela de Davi. E escreve 1. O sinal na mão. É igual à primeira etapa. 2. O discernimento. É igual à segunda etapa. 3. A palavra falada. É igual à terceira etapa. Isso é maior do que o discernimento. E escreve também, antes da grande tribulação, grandes coisas. E escreve reticências. Qual era? 293, vamos ver se essa é a que 293, vamos ver se essa é a que diz. Essa mesma é. Página 35, parágrafo 293 diz: muitos da reunião do meu novo ministério estão entrando. Um irmão, o irmão Batista em pé ali, sua filha, uma jovem, tinha sido um pouco desviada e quando ele chegou à sua casa, ela estava salva. E nessa outra manhã está aqui para ser batizada e seguir em frente. E um homem, o senhor Sotman, um amigo meu do Canadá, sua sogra encontrava-se moribunda, disse: você encontrará sua sogra bem quando chegar lá, a caminho da recuperação boa. Foi justamente desse jeito. E justo, pessoas aceitando, vindo ali. Está apenas a sua infância agora se movendo, mas, esperamos sumamente abundante, sobretudo, estamos na águia. E últimos dias, mas em uma hora gloriosa. E escreve a infância do novo ministério. E também escreve por um profeta, 2 pontos, terceira etapa, é igual falar a palavra. Ou seja que será pela palavra falada que essa outra etapa que ele disse, depois do discernimento, que virá a igreja. O mesmo que aconteceu com Abraão e Sara. Tem outra? Vamos ver página 4A. Citação 33 diz: disse, nos deixe te ver partir o pão e alimentar os 5.000, e deixe-me te ver converter água em vinho. Eu disse, estamos em nossa infância, estamos subindo.
y tan E tão como los pronto como quitemos a ustedes, tirarmos montón de fanáticos fora do formales, caminho vocês, fora montão del de camino, fanáticos formais, haciendo estaremos fazendo isso. esto. Y él escribe los E ele milagros escreve en os forma milagres em progresiva. forma progressiva. Si podemos quitarlos a Se ustedes podemos tirar vocês, montão de incrédulos, lo bastante o fuera del suficiente camino para tener a ter Deus se movendo moviéndose en no meio da multidão, ustedes vocês veriam tais coisas tomar lugar. Lo leímos Lemos hace un momento algum de otro momento de mensaje outra mensagem que él sacó que ele tirou de la casa de da Jairo, casa de Jairo o del lugar donde ou do estaba, lugar onde estava, sacó aquellos tirou montones de aqueles incrédulos, montão de incrédulos, porque los porque os incrédulos não verão nunca a glória de Deus. Por lo tanto, Portanto, él llamó ele solamente chamou a creyentes somente crentes, para allí que la vissem gloria ali de a Dios glória de Deus sendo manifestada. Como disse ali a Marta, No te he dicho não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Y ella lo vio, E ela viu, la vio María, e viu también, Maria los que também e estaban os que estavam ali, crentes. Pero los Mas os incrédulos son sacados são fuera. tirados para fora. Deus não hace um Deus não faz um espetáculo para incrédulos. para incrédulos. O sea, no Ou seja, va a estar complaciendo não vai estar agradando el ego de ellos. o ego deles, No lo hace con los não escogidos, faz com os escolhidos, vai fazer com eles. Porque os escolhidos não necessitam señales, sinais e maravilhas. ellos lo que necesitan Eles es o la que palabra. necessitam é a palavra. Ellos lo que necesitan es el título de Eles propiedad. o que necessitam é o título de propriedade, que é os que os torna herdeiros, co-herdeiros de todo o planeta completo. La herencia A herança que perdió Adán. que Adão perdeu. O sea, ellos Ou seja, eles estão atentos y ellos e necesitan eles necessitam y ellos e eles querem e desejam que que pronto em tengan breve la fe de tenham a rapto, fé de rapto, porque con la fe porque de com a rapto fé de rapto viene la adopción, vem a adoção, viene esa vem essa manifestação gloriosa. No dije, yo dije Dios Eu sois, não disse, eu disse Deus sois, ou seja, que ellos lo que desean que eles o que desejam é que as escrituras sejam cumpridas neles y sean hijos e de Dios sejam adoptados. filhos de Deus adotados. No necesitan Não milagros, necessitam milagres, ni necesitan nem evidencia, necessitam a ver, evidência para ver. Vamos ver se é verdade que a coluna de fogo está falando ali. ellos ya la Eles já estão vendo por la palabra. pela palavra. Por lo tanto, Portanto, complaciendo não a se los estará incrédulos, agradando os incrédulos, porque aún porque así, mesmo assim, como quiera, no como quiserem, não vão crer. van a decir como dijo, Vão dizer como disseram lá Jesus, pelo dedo de Beelzebub que está fazendo isso. se podemos quitarlos a Se ustedes, podemos tirar vocês um montão de incrédulos, o suficiente fora do caminho para ter Deus se movendo no meio da multidão, vocês veriam tais coisas tomar lugar. Estamos subindo. Vejam os milagres que Jesus começou da mesma forma. Continuaram subindo finalmente para a ressurreição dos mortos. E escreve ressurreição e a carpa. Vamos nos colocar em pé, porque se continuarmos, vão continuar aparecendo todas essas escrituras que todos necessitamos. Mas Deus, veja, como de uma forma simples, está nos trazendo no cumprimento do que Ele já disse, que ia ser no meio da igreja nessa etapa de pedra angular. Para os escolhidos não é surpresa o que está acontecendo. Para os escolhidos é a palavra sendo vivificada, sendo cumprida. É para eles o que eles estiveram esperando, o que eles estão desejando. Ou seja, o que você está desejando e pedindo obter.
por meio desse ensinamento sobre carpa. A fé de rapto, a fé de translação, porque queremos ir já daqui. A ceia das bodas do Cordeiro que já está preparada. Essa ceia para nós. Foi um privilégio para mim poder conversar neste estudo bíblico de discernindo o pensamento de Deus no último dia. O qual é o tema que estaremos vendo e escutando nessa ocasião. Pelo nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.